Bom dia! Hello! A gente Como não vocês? combinou, mas a gente tá combinando. Olha lá. Eu, como sempre, de colorido. E a E eu Marcela faz a vez do preto. neutra. É neutra, neutra. Tudo bem, galerinha? E aí, Renatinha, como é que você está? E aí esfriou, né? Um pouquinho. Olha, eu tenho uma amiga gaúcha que diria, bah, Ó, bah, se esfriou. Nossa senhora, tá muito frio pois aqui. é. Vamos embora para mais um episódio desse podcast. E hoje vai ser o meu revide aqui, viu? Ai, Aguenta meu aí, Deus. Marcela. Ai, meu Deus do céu. Então, bora pra vinheta. Bom dia, bom dia, bom dia. Sabe o que a gente preparou para hoje? Pois é, só eu sei. A Marcela não Ah, sabe. altas emoções por aqui. Altas emoções. Hoje eu quero fazer algumas perguntinhas para Marcela, para que ela fala para gente aqui direitinho o que é que ela faz, né? Ai, meu Para quem Deus. não sabe, gente, a Marcela ela é multipotencial, né? Várias pessoas, assim como eu também, somos multipotenciais. E o que a gente faz quando a gente é multipotencial? A gente usa, né, todas as nossas qualidades, as nossas habilidades. Nada de tipo, vou me reduzir a uma coisinha só. Não! Vamos integrar tudo isso, que aí o pagode fica bom, sabe? Ô, Renata, você sabe que falando nisso aí, é, duas coisas, né? Sobre essa pequena palavrinha que você trouxe do multipotencial. Às vezes a pessoa pergunta pra mim assim: ah, mas você faz o quê? Aí eu respondo: você tá com tempo pra gente conversar sobre isso? Porque assim, são muitas coisas, né? E isso me incomodava bastante, porque eu sempre ouvi, assim, principalmente na época da faculdade, que as pessoas que têm muitas pós-graduações não sabem nada no final das contas, porque elas procuram várias coisas diferentes e não se tornam especialistas em nada de fato, né? Uhum. E aí esse, ai, não é estereótipo, essa premissa, sei lá, ficou presa em mim por muito tempo, até que um dia eu tava olhando no WhatsApp, no Instagram, uma propaganda de um cara que fazia um treinamento sobre a sua marca pessoal. E ele falava disso, de pessoas que são multitarefas, que têm diferentes habilidades e que conseguem abranger de maneira até profunda diferentes tipos de habilidades, né? E ali eu fiz assim, caraca, tipo, tem gente que nem eu, entendeu? Sou eu, Foi, me identifico. total, assim, porque eu me sentia um peixe fora d'água, porque desde sempre eu fazia várias coisas ao mesmo tempo. Um dia, numa sessão com a Renata falou assim, Marcela, não tem jeito. Está no seu mapa. Você não, por exemplo, você não tem só uma fonte de renda, nunca terá, sabe? E eu vejo isso no dia a dia, por mais que às vezes eu tente fazer só uma coisa, o fluxo não permite. Não dá. É, e tá tudo bem, viu, gente? Eu sei que muita gente vai se identificar com multipotencial, porque, né? Ainda mais como o mercado digital chegou aí, a gente fala, você tem que ter um nicho, você tem que ter um É, foco. Claro que foco é importante, tá? Mas nem sempre tem pessoas que são multitalentosas, e sim, né? E a gente deve usar isso daí. E é um exemplo aqui, né? Vamos falar um pouquinho da Marcela hoje, porque hoje vou fritar a Marcela aqui, tô brincando. meu Deus do céu. Mas frita no óleo de coco, que é mais saudável. Vamos embora. O que eu quero saber aqui, Marcela, que é uma coisa que até conversando ali com algumas amigas, foi uma das coisas que eu já escutei por aí, né? Uma das dúvidas que me vieram antes de eu conhecer é sobre a radiestesia. Gente, para quem não sabe, falando do multipotencial, antes de tudo, né, falar, a Marcela, ela é taróloga, ela é radiestesista, ela é aromaterapeuta, ela é terapeuta de floral, ela é empreendedora, vendedora, tem um negócio próprio, tem a minha loja Mãe, mística, que ela vende todas as coisas, e cristaloterapeuta. Esqueci algum? Acho que eu falei. E eu não enfermeira, sei. né?
É. No meio disso tudo tem as suas ramificações, né? E assim vai. No meio disso tudo. E o que, que ela faz assim que isso daí eu sei e eu posso afirmar, porque eu sou cliente dela, né? A Marcela cuida. Então, se a gente vai falar de uma coisa, qual é o nicho da Marcela? A Marcela cuida. Como? Ela já cuidou como enfermeira, como aromaterapeuta, como cristaloterapeuta, como taróloga, como Radiestesia. radiestesista, como. Eu tô aqui, parei pra pensar, né, gente? Interessante sua visão, Rê. É, essa coisa, uma vez, eu estava assistindo um filme com a Luísa, a gente estava assistindo Valente. Ai. E aí ela viu a mãe dela e ela, tipo, discutindo, assim, sabe? A mãe dela brigando que ela tinha que fazer um negócio, não sei o quê. Aí ela falou assim, nossa, mãe, parece a gente, né? Aí já me deu um negócio, eu pensei, puta merda, eu devo ser uma péssima mãe, né? É, como diz nossa terapeuta, quem nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Aí eu falei assim, mas por quê? Né? Dei o benefício da dúvida. Por que, filha, você acha que parece a gente? O que que elas têm que a gente também tem? Aí ela falou: a Valente é muito aventureira. E eu também sou. E Uhum. a mãe dela é cuidadosa. Oh. E eu achei interessante, porque eu pensei, é minha visão, né? Na minha visão, a mãe da Valente, tipo, era aquela mãe rígida que queria fazer tudo certinho e que não sei o quê. No ponto de vista dela, eu era uma pessoa cuidadosa. E aí você traz a palavra cuidar de novo e fez muito sentido. Foi muito interessante essa visão, Rê. Muito obrigada por isso. Ah, mas é sim. E, gente, pra quem não sabe, né, eu sou cliente da Marcela aí tem uns 7 anos, mais ou menos, né? E quando eu comecei ali, eu comecei com a radiestesia, né? E no começo eu não sabia o que era direito a radiestesia, mas eu já tinha ouvido falar. Falei, vou experimentar esse negócio, né? E aí a primeira pergunta que eu tenho para Marcela agora é para ela falar para a gente o que, que é radiestesia, o que, que é mesa radiônica, é a mesma coisa, é uma terapia, o que, que eu tenho que pedir quando eu quero que você faz aquele negocinho que você faz, entendeu? Aquele Explica pra negocinho. gente um pouquinho o que, Tá, que é radiestesia aí, pra gente tá. conseguir pegar mais um pouquinho, sabe? Concretizar. Não sei se Hum, vocês já ouviram falar sobre a radiestesia, gente. Já te dou a palavra, tá, Amar? Mas, assim, trabalha todo o nosso campo energético, né? E assim, o que, que a gente tem que pedir para a gente conseguir ter uma sessão de radiestesia ou de mesa radiônica? Porque eu mesmo tenho dúvida, o que, que são as duas coisas? tá. Então vamos lá. Radiônica é um tipo de terapia vibracional onde a gente vai, através da nossa intenção, modificar um campo, né? Um campo energético. Então, existem diversas ferramentas de radiônica. A radiestesia é uma das ferramentas para radiônica. Por isso que a gente chama de mesa radiônica. Na mesa radiônica, que é onde eu faço um tratamento e até uma avaliação, né, do campo energético, eu utilizo ferramentas da radiestesia para poder atuar dentro do campo da radiônica. Então, elas são é, meio que assim: existe radiônica sem radiestesia, mas não existe radiestesia sem radiônica, porque é uma coisa meio que parte da outra, né? E aí, é, no contexto da mesa, a gente utiliza gráficos, que são figuras que emanam uma frequência por si só, né? Afinal de contas, tudo vibra. Aliás, a gente podia fazer. Nossa, me veio aqui, a gente podia pegar as 7 leis do universo e fazer os nossos próximos 7 episódios de podcast, um sobre cada lei, né, Rê? É, ó lá. Não vou editar, que é para gerar expectativas na galera. E aí, assim, como tudo vibra, todas as formas, todas as coisas elas vibram. Vou dar um exemplo: essa caneca, por mais que seja um objeto que a gente entende que é inerte ali, né? Ele não vai se movimentar, mas as moléculas dele estão em vibração, em uma diferente frequência da nossa, né? E aí a gente utiliza dessas ferramentas, desses gráficos, dessas figuras, ou até mesmo de outras coisas, como cristais, como o próprio floral, né? São outros elementos que também vão trazer vibrações diferentes para emanar para uma determinada pessoa ou ambiente.
Então, a gente pode facilmente conectar essas coisas. Por isso que, no final das contas, parece que são coisas tão diferentes, mas elas se agrupam dentro de um conceito que a gente tem de terapias vibracionais. Por isso que eu me denomino uma terapeuta vibracional, porque eu vou trabalhar o cuidado do outro através de ferramentas que vão alterar a sua frequência vibracional. Seja ela de ingestão, como o floral de Bach, seja uma ferramenta de inalação ou uso tópico, como a aromaterapia, seja uma ferramenta de irradiação, como o próprio gráfico da radiestesia, ou os cristais, que também são elementos irradiadores, né? Ou até absorvedores. Então, quando as pessoas querem fazer, por exemplo, a radiestesia, é justamente para que a gente possa modificar, ajustar esse campo energético por meio de uma avaliação feita na mesa radiônica. E aí, quando a Renata fala assim, tá, mas o que eu falo, né? O que eu peço? Aí é que tá o pulo do gato também, né? Porque assim, tem gente que dá de presente sessões de radiestesia pro amiguinho. E aí a pessoa fala assim: tô te dando um presente, tá, Renata? Você vai fazer uma sessão com a Marcela. Ah, mas o que que eu vou fazer? Só vai. Vai lá falar com a Marcela. Acontece muito isso. Você só precisa falar com a Marcela, só isso, entendeu? Não explica muito porque às vezes é difícil para as pessoas explicarem tudo isso. Então elas deixam para que eu no atendimento vá falando todo o passo a passo da radiestesia e como que a gente vai fazer, né? Mas o que tem também acontecido é, dependendo da queixa inicial, eu entender se aquilo que a pessoa precisa, ela vai ser melhor atendida com o uso dos gráficos, ou com o floral, ou com aromaterapia, ou com 2 ou 3 práticas associadas. Então, a gente tem aí um arsenal de coisas muito legais que a gente pode utilizar para cuidar. Eu me lembro, gente, que quando eu conheci a Marcela alguns tempos atrás, né, e quando eu fui conhecê-la como profissional, assim, também, eu me lembro da minha primeira queixa que eu cheguei, assim, eu não sei se a Marcela vai lembrar, mas eu lembro. Eu lembro que eu cheguei para tratar algumas condições de pele com ela, né? Então, e eu acredito muito, então faz parte de coisas que eu acredito, é que assim, uma doença ou uma condição de saúde, uma predisposição, ela só se manifesta no corpo físico depois que ela já existe nesses campos emocionais, mental, energético, né? Então, assim, uma doença para ela se manifestar, não vou chamar de doença, né? Vou chamar de uma condição de saúde. Uma condição de saúde para ela se manifestar no corpo físico, ela já existe aqui, ó, nesse campo mental, especialmente no nosso campo emocional, que muitas vezes gera ali algumas condições de saúde, né? Então, o nosso campo energético ali, ele tá como se fosse assim, vamos falar, eu não sei se é a palavra certa, tá, Marcela? Aí você vai me corrigir. Meio que pulverizado já daquela condição, e aí só se manifesta no corpo físico. E eu lembro que quando eu cheguei para Marcela, eu estava com uma condição, né, questões de pele ali, para tratamento de pele mesmo. Então eu falei assim, Marcela, eu quero entender, porque eu tô cheia de espinha nas costas, o que que tá acontecendo, né? Ah, é verdade. Você lembra? Você lembra, Agora né? eu lembrei. Eu falei assim, eu não tinha isso, nunca tive e tal, não sei o quê. E eu queria tratar o campo energético, porque o campo físico eu estava tratando, já estava passando creminho, já estava passando várias coisas. Não estou reduzindo a creminho, não, mas eu já estava fazendo tratamento, tá? Então, e aí eu falei assim: tá bom, existe algo no campo energético para tratar. E aí eu lembro que a Marcela, ela começou, aí você me fala, abriu a mesa radiônica lá para ver o que estava acontecendo no meu campo energético, e eu me lembro que tinha coisas no campo emocional ali que estavam gerando esta condição, né? E aí eu me lembro assim, eu me lembro de 3 coisas que vieram, o restante eu não lembro. Então, assim, coisas emocionais, a raiva, tá? Veio uma questão de melancolia também, e veio uma questão de. Eu não me lembro se era baixa autoestima. Ai, a Leonina com baixa autoestima, gente, ninguém merece isso. Mas eu lembro que tinha algumas condições emocionais assim, e me chamou muita atenção, né? Eu falei assim, eu nem sabia.
porque eu tava com raiva de alguma coisa, Sim, né. sim. E quando isso veio assim, é bom porque quando a gente olha, né, o que está gerando alguma condição para a gente começa a entender: "Opa, o buraco está mais embaixo. Tem alguma coisa emocional que eu estava negligenciando". E eu lembro Uhum, que tinha mais alguma outra coisa ali emocional que agora me faz muitos anos, né, agora já não me sim. vem. E aí eu comecei a tratar com a Marcela e fora isso também ela veio e se utilizou da aromaterapia para me auxiliar ali, para ser mais um plus ali nessa questão, né, desse tratamento. E foi magnífico, foi muito bom. E eu lembro que essa primeira vez, só vou concluir, ela me passou ela mesma, né, fez a alquimia dela ali, fez os olhinhos lá, o que era para combinar, e ela me passou o frasquinho, ela falou assim: "Olha, você vai começar a usar isso daqui, vai te dar uma tristeza danada, vai te dar uma melancolia. Continua usando, supera, porque é como se ele estivesse limpando tudo aquilo, é meio que, assim, tristezas que não foram processadas, né. Então emoções que não foram processadas, que foram sendo colocadas para debaixo do tapete mesmo. E eu lembro que da primeira semana eu usei esse olhinho e ela mexeu lá todo no meu campo energético, eu usava esse olhinho, eu falei: "Marcela, que isso?" Eu falei: "Que tá acontecendo?" Eu falei: "Eu sou tão feliz, tão alegre, mas eu tô no chão, Uhum. jogada da BR. Explica isso pra gente, Marcela. O que é que acontece quando você mexe aí nesses gráficos, nesse campo?" Ah, eu vou explicar, mas eu quero complementar uma coisa que você trouxe, Rê, que Hã. é assim, duas observações, né? Primeiro que eu costumo dizer, os meus clientes já ouviram isso, que quando a gente vai fazer uma análise de porquês da radiestesia, eu falo, prepare-se para criar a sua listinha de itens para levar para sua terapia, né? Por quê? Porque assim, eu não sou psicóloga. Eu vou trabalhar as questões num outro aspecto que é o vibracional. Mas o aspecto físico, ele precisa ser trabalhado em outros campos, seja junto da medicina, seja junto da psicologia, enfim, existem Uhum. outros cenários que precisam complementar esse cuidado. Então, dependendo da situação, uma pessoa que, por exemplo, tem diversas frustrações ou diversas situações de trauma, se ela não faz um acompanhamento psicológico, não vai adiantar. E aí eu vou chegar onde eu quero chegar da segunda observação, né? A Renata trouxe muito bem essa questão do quanto os processos de desequilíbrio eles podem começar no nosso campo mental e emocional. Uhum. Alguns clientes também já viram os meus bonequinhos, eu desenho super bem aquele bonequinho com uma bolinha, um pauzinho, duas perninhas, dois bracinhos assim, De sabe? palitinho. De palitinho. E aí, em volta, eu crio as camadas, né? E essas camadas, elas interagem com o nosso corpo físico o tempo todo. Então, o nosso campo emocional, ele não está desconectado do nosso corpo físico e nem desconectado do nosso campo mental. E nem do campo espiritual e por aí vai, né? As práticas vibracionais, elas vão trabalhar basicamente no campo mental e emocional, né? A gente pode ter algumas ferramentas que vão atuar no campo físico, como, por exemplo, a aromaterapia tópica, mas o objetivo principal é a gente atuar no campo mental e emocional, tá? Em algumas situações específicas, a gente também consegue trabalhar o campo da espiritualidade, mas aí fica para um outro momento essa conversa. E aí, essa troca, ela é constante. Então, assim, existem situações que são inerentes ao nosso estado de espírito, vamos dizer assim, né? Nosso estado mental e emocional. Tipo, você está num ônibus fechado, janelas fechadas e alguém tá gripado do seu lado espirrando na sua cara. Então, você também tá, né, sujeito a condições que são externas. E aí, daqui 5 dias, você fica gripado. Ai, mas e se eu tivesse fortalecido o meu campo? Pode ajudar? Pode, mas a gente não fica totalmente blindado, né? Não tem como. E aí, situações físicas que a gente não consegue controlar, um acidente, por exemplo, né? Pode impactar no nosso campo emocional e mental. E o inverso também é real. E são essas situações onde a gente vai encontrar, por exemplo,
mágoas que se retroalimentam o tempo todo e que geram condições das mais diversas, né? Desde, por exemplo, rinites, alergias, coisas assim, lesões tumorais e por aí vai, né? Ai, Marcela, a mágoa que eu senti da minha mãe gerou meu câncer de mama. Calma, não é. Entendeu? A gente, como enfermeira, a gente tem essa precaução, não é só isso, mas faz parte desse combo de fatores de risco, vamos dizer assim, né? Então, a gente, quando cuida do nosso campo físico, por exemplo, a Renata foi lá e comprou os creminhos. Se ela só passa o creminho, a pele dela regenera e depois volta a ter as espinhas de novo. Ela passa de novo o creminho, regenera, volta a ter as espinhas de novo. E fica nesse ciclo vicioso, porque ela tá ainda retroalimentando o corpo dela com um fluxo de energia que não tá legal, né? Quando a gente faz uma sessão de radiestesia, por exemplo, que a gente altera o campo, ou seja, eu tiro a Renata de uma frequência de onda assim e levo ela para uma frequência de onda assim, né? Eu estou modificando a sua vibração. E quando a gente muda a vibração, a gente entra em ressonância com outras coisas que estão vibrando igual você está vibrando agora. E por conta disso, em contrapartida, a gente entra em dissonância com aquilo que estava causando mal para mim. E aí a gente vai falar sobre física quântica, né? Que na quântica os opostos se repelem, eles não se atraem. Por isso que, e também vários pacientes já ouviram isso de mim, aquele famoso ditado bíblico, diga-me com quem andas, eu te direi quem és, é sobre isso. Quando a gente fica muito tempo numa situação com uma vibração X ou com pessoas que vibram X, a gente vai passar a vibrar X, né? Naturalmente a gente vai ser levado a isso. Então, ou a gente acaba repelindo, ou a gente acaba se associando. Quando a gente usa um óleo essencial que vai afundar a gente para depois a gente sair daquela condição, o que ele está fazendo, né? Ele vai diferente do floral, tá? O óleo essencial ele vai provocar. Ele provoca. Então, uma pessoa, por exemplo, que está numa condição de culpa, em que ela precisa trabalhar culpa, trabalhar perdão, trabalhar coisas assim, ela vai entrar num estado de introspecção quando a gente trabalha com um determinado óleo específico para isso, que pode levar a esta sensação de depressão. Mas o que acontece? Neste lugar de introspecção, ela faz todo o processo de reflexão sobre o que está rolando, né? Será que a culpa é minha mesmo? Como será que eu posso superar essa situação e perdoar tal coisa ou tal pessoa, né? E é ali, nesse meio do furacão, que ela, de fato, vai trabalhar a causa do problema. E com o tempo, a gente nunca vai oferecer só um óleo essencial que é provocador, a gente sempre coloca junto o tapa e o beijo, né? Então a gente põe um óleo provocador junto com um óleo de acolhimento, para que haja um equilíbrio e a pessoa também consiga trabalhar isso e sair dessa situação. Não sei se a Renata vai perguntar isso depois, mas só aproveitando a linha de raciocínio, quando a gente vai trabalhar uma situação, por exemplo, de culpa, eu fico me autoculpando o tempo todo, não sei o que, tá. Com o uso de um floral, o floral ele vai preencher a gente com a vibração contrária. Então, se eu sinto culpa, o óleo vai trazer alívio. E aí, eu tô tão aliviada dentro de mim, porque eu estou preenchida por esta frequência, que não sobra lugar para culpa. Então, são formas diferentes de trabalhar a frequência, e por isso que a gente, dependendo de uma situação ou outra, a gente vai usar um ou outro. Porque, veja, se a gente tem uma condição de culpa, onde realmente você não tem culpa, para que eu vou te colocar lá embaixo, sabe? Para você poder depois sair. Agora, se tem realmente uma situação onde você precisa refletir, onde você precisa trabalhar aquela questão,
o óleo essencial é muito legal, muito legal. Eu acho que assim, se eu fosse psicóloga, por exemplo, eu eu associaria super os óleos essenciais ao meu tratamento emocional, E porque ele vai ajudar a cutucar onde a gente precisa cutucar para trabalhar a mudança de comportamento, né? você está vendo o tanto que é fantástico ser multipotencial, né, gente? Porque, assim, quando a Marcela ela faz assim essa questão da radiestesia, por exemplo, que ela dá um diagnóstico do nosso campo energético, né? Então, eu vou falar, eu como cliente que eu já vivi ali, eu tenho um diagnóstico do meu campo energético. Ela fala assim, toma, se vira. Não, ela já vem ali com os outros talentos dela e fala assim, você pode usar isso daqui, se você estiver disposta. Vamos provocar aqui, que é tipo, vê se a analogia tá certa, Má. É tipo tomar uma Uhum. vacina. O que é tomar uma vacina? Você injeta um pouquinho ali do que causa a doença para você criar anticorpo, né? Sim. Então, é meio que a Marcela ela traz isso ali pra gente. Olha, vamos usar isso aqui se estiver disposta, porque você vai vivenciar aquilo que você estava negligenciando, negando ou reprimindo, para que você possa se fortalecer, né? E eu acho que isso aí é o máximo que você pode ter também. E eu vou dar um exemplo, tá, gente? Até para ilustrar aqui, como é que uma sessão de radiestesia te fala? A Marcela fez a minha sessão. Eu sempre estou acompanhando também, né? Porque na primeira sessão que ela fez, eu me lembro até hoje, ela falou assim: Renata, a sua frequência energética ideal é muito alta, né? Então, eu não lembro exatamente o número agora para falar, mas tem um tanto lá de frequência e ela mede a frequência do nosso campo energético. E aí ela fala assim: você chegou com a frequência no chinelo aqui, né, no pé. E a sua Sim. frequência ideal é alta, porque é aqui que você vivencia e tudo mais, e etc. E aí ela vai trabalhando nesse campo energético. Existem os gráficos ali que equilibram o nosso campo energético também, que nos apoiam, nos ajudam ali nos nossos planos, né? Trazem ali aquela. Sabe quando você dá um mergulho na cachoeira e você fala, agora tô renovado, agora a vida pode vir que eu dou conta de tudo? Então, eu vejo que o Sim. atendimento ele faz mais ou menos isso. E aí você Aham. vem para uma frequência mais alta, você equilibra as frequências ali, que é o que previne você de estar tá baixando toda hora a sua vibração, né? E entrando ali em ondas que vão trazer coisas que não são tão favoráveis. E aí, recentemente, eu fiz uma sessão com a Marcela e ela falou assim: Meu Deus, Renata, sua frequência está lá no pé, né? Vamos melhorar isso daí. E era um momento importante da minha vida em que eu estava fazendo muitas mudanças. E eu vejo também, mas não somente isso, mas assim, quando a gente está precisando daquele resgate, vou usar essa palavra, daquele apoio, fala assim: que eu faço com relação a isso? Tô cheia de insegurança, tô cheia de dúvida, né? Tô me vendo sem suporte ou sem apoio. Não só nesses momentos, mas é um momento que você pode buscar também essas práticas, né? Não Uhum. só isso, e depois manter, porque manter ali eu acho que é o mais desafiador. Sim. Mas se Sim. alguém não conhece ainda, ou tá nesse momento de, meu Deus, o que eu faço? Não vejo saída, você pode pegar isso, porque quando você, eu vou falar leigamente assim, né? Você limpa o seu campo, né? O Você Rê, dá uma clareada ali, você consegue enxergar melhor as situações sem ter tantas interferências externas. uhum. Eu vejo que Eu é vou um te dar momento um, muito bom para procurar. vou te dar um exemplo prático sobre exatamente sobre isso, né? Às vezes a gente está tão perturbado energeticamente que é isso, fica turvo. Eu não consigo nem saber exatamente o que está acontecendo, né? E assim, a radiestesia ela é legal porque a gente não precisa vir com uma queixa específica. A própria mesa identifica o que está rolando. E já aconteceu muitas vezes de alguém chegar e falar assim, ai, não sei o quê, porque na minha casa, porque na minha casa. Aí quando saem os gráficos, sai uma porrada de gráfico que tem a ver com trabalho. E aí, no fundo, o que tá com. O que eu imagino, né? Assim, por tudo que saiu. Que na verdade o problema tá no trabalho e ela tá levando isso para casa. Porque não aparece nada sobre família. Então, a mesa ela dá umas. Ela é fofoqueira. Ela conta para mim o que está acontecendo. Então, não se sinta assim mal por não saber o que falar. Eu vim fazer. Deixa, sabe? Deixa a mesa fazer o trabalho dela. Haja visto que a sessão ela é síncrona, né? Eu conversando com a pessoa, se ela quiser, porque no plano de assinatura, por exemplo, 2 das 3 sessões de sequência são assíncronas.
Eu não pergunto o que está acontecendo, eu não, sabe? Eu faço e envio todos os ajustes que foram realizados, porque a mesa identifica. Então, isso é bem interessante. E aí, o exemplo que eu queria dar de uma situação que aconteceu bem isso foi assim: uma pessoa deu de presente uma sessão de radiestesia para outra. E esta outra, que eu vou chamar aqui de, sei lá, de Diana. A Diana, que é um nome fictício, eu olhei para uma deusa que eu tenho aqui e pensei na deusa Diana. Ela estava numa condição de depressão muito profunda, com ideação suicida, inclusive, né? Então, quem fez a sessão primeiro, sei lá, tipo a Artemis, entendeu? Ela fez assim: nossa, isso super vai ajudar a minha amiga Diana, que tá no fundo do poço. Vou dar uma sessão para ela de presente. Beleza. A pessoa agendou a sessão. No dia da sessão, ela me mandou uma mensagem: olha, será que a gente pode cancelar? Eu acho que eu vou recusar o presente. Falei: olha, fica à vontade, você precisa estar à vontade para poder fazer a sessão, né? Como se você quiser me procurar num outro momento, estou à disposição. Não deu meia hora, ela me chamou de novo. Fez assim: ah, é chato, né? Recusar um presente. Então eu vou fazer. Beleza. Ela entrou praticamente muda no atendimento e saiu calada. Eu não sabia absolutamente nada do que ela estava sentindo. Ela não trocou nenhuma informação comigo. Eu fui explicando o que eu estava fazendo. Eu saí da sessão me sentindo péssima, porque para mim foi assim: nossa, ela deve ter odiado essa sessão, entendeu? Ela não conversou comigo durante o atendimento. Ela entrou, tipo, de braço cruzado e fez assim: pronto, tô aqui. Faz o que você tem que fazer. Tá bom. Eu vou te explicando e se você tiver dúvida, você me fala. Beleza. E assim foi, terminou, ela desligou, eu desliguei, eu chorei no banho, tô brincando. Mas assim, eu fiquei frustrada com esse atendimento porque a gente cria tantos vínculos legais, e aí numa situação dessa eu falo assim: caraca, deve ter sido péssimo. Beleza. Acontece que a radiestesia ela vai vibrar no seu campo por alguns dias, né? Às vezes por semanas. Então, passaram-se umas, sei lá, acho que umas 3, 4 semanas, assim, um pouco mais de um mês, talvez. Esta pessoa me chamou de novo e falou assim: eu gostaria de agendar um novo atendimento. Aí eu, ué, o que será que aconteceu, né? Tá bom, agendamos. Aí ela entrou na sessão já diferente, já estava conversando comigo, conversou um pouquinho, com outro visual, assim, de alguém que, tipo, tomou banho, pôs uma roupa colorida, sabe? Coisas desse tipo. E aí ela fez assim: olha, eu não sei o que você fez especificamente, tipo, eu vi tudo, mas eu não entendi nada. Mas 2 ou 3 dias depois eu me vi indo na padaria comprar pão. Coisa que há semanas eu não fazia. Tipo, sair de casa com o objetivo de fazer algo para mim, né? Então eu entendi que foi impulsionado por esse movimento energético. E aí ela fez mais uma sessão e depois eu nunca mais a vi, né? Então, assim, eu também parei de sofrer um pouco com isso, sabe? Tipo, ai, a pessoa não voltou. Não voltou porque resolveu. É tipo pronto-socorro, entendeu? O médico do pronto-socorro não fica triste porque o paciente não voltou. Ele tá feliz, porque se ele não voltou é porque tá resolvido, né? Resolveu a dor momentânea, Resolveu né? a dor. Agora, existe também a situação do ambulatório, né? Que é uma manutenção da sua frequência. Tem Uhum. gente que tem ou profissões, né? Como por exemplo a Renata, que atende pessoas diferentes o tempo todo, é uma troca energética muito intensa. Então, Uhum. assim, a manutenção da frequência energética, ela precisa ser diferente. É quase como um personal trainer, só que é uma personal energetic style, entendeu? Sei lá. Para que a gente possa sustentar a Renata energeticamente para que ela faça os atendimentos dela sem se desgastar tanto, sem que aquilo interfira tanto no campo dela e por aí vai. Então, são situações diferentes também para entender
potencialidades diferentes do mesmo tipo de tratamento, né? Perfeito. E Má, continuando aqui, eu tenho mais duas perguntas. Uma delas é assim: e quando a pessoa faz a sessão e tudo começa a desandar na vida dela? Nossa, eu já vi isso acontecer algumas vezes. É E raro, aí mas eu falo acontece assim: muito. nossa, pronto, o atendimento acabou com a minha vida. Acho, vou falar Então, assim, né? Mas acontece, gente, que quando a gente mexe com questões vibracionais, pode ser que muitas coisas começam a desandar, relacionamentos, planos começam a dar errado. Explica um pouquinho pra gente, o que é isso? isso é sensacional, eu adoro. Eu acho muito legal quando isso acontece, porque a gente nunca vai buscar um tratamento energético para ficar igual a gente estava antes, né? A gente Hum, sempre quer mudança. Se a gente quisesse ficar igual, a gente só, sei lá, não vou nem falar faria uma massagenzinha, porque a gente também sai diferente de uma massagem. Mas eu percebo essas situações como um resultado da movimentação energética. tá. Exemplo, Marcela, eu fiz a sessão porque as coisas estão muito complicadas no meu emprego. Na cabeça da pessoa, ela entende que se ela fizer a sessão, as coisas no trabalho dela vão melhorar, mas o movimento energético do universo, vamos chamar assim, entende que aquele não é mais o lugar dela. E aí ela é mandada Hum, embora. e aí ela é E ela fica demitida. desesperada. Marcela, eu fui demitida, e agora? Agora você tem a oportunidade de fazer o que você queria fazer. Agora você tem a oportunidade de aproveitar esse movimento para ir em busca do que você quer, né? Então, eu percebo muito isso. Como tem clientes que chegam vibrando, tipo, a gente fez e aí eu fui demitida porque eu não queria pedir as contas e aí eu consegui, entendeu? Então, isso acontece muito, 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 assim, de relacionamentos que estão instáveis. E aí, Terminarem, tipo, né? Eu ia ou falar isso, termina às de vezes uma os vez. relacionamentos terminam depois. Não. Ó, um exemplo sobre isso. Eu tenho uma cliente que ela tava, assim, o filho dela tinha um relacionamento extremamente tóxico com uma menina. E ela fez assim, Marcela, eu preciso fazer alguma coisa. Porque, tipo, ele está sugado por ela. Tipo, ele está sendo. Ele não é mais igual, mas o mesmo filho que ele era antes. E assim, ela não é uma pessoa. Como que eu posso dizer? Super protetora tipo, meu filho não é de mais Invasiva? ninguém, entendeu? Não é esse perfil de pessoa. Mas assim, poxa, ele conversava, ele não conversa mais, ele não sai do quarto dele. Tudo, o mundo gira em torno dela, ele tá sendo sugado. Tipo, ele não tem mais projetos próprios. E aí é uma mãe preocupada. Aí eu olhei pra cara dela e fiz assim: olha, eu não faço trabalho de separação. Eu não posso fazer isso, né? Isso é Sim. antiético, até porque é uma escolha dele. O que você pode fazer como mãe, porque a gente tem algumas autorizações energéticas, né? Então, assim, mães podem fazer para filhos. Filhos só podem fazer para os pais caso os pais estejam numa condição de não conseguir responder por si só. Tipo, uma mãe que está adoecida, uma situação assim. Uma esposa não pode fazer para o marido sem ele saber, sem que ele Uhum. autorize. Então a gente tem esses A gente não limites. pode invadir o campo do outro, gente. Não Ponto. pode. Mas É isso. mãe tem autoridade energética sobre o filho. Não tem jeito. E aí, eu falei assim para ela: o que a gente pode fazer, tá? A gente pode fazer sessões de radiestesia para ele, com o objetivo de fortalecer o campo dele. Por quê? Se esta pessoa tem uma frequência muito diferente da dele e ele foi contaminado por uma frequência que não é legal, né? Que seria na prática hostil à frequência ideal dele, ele foi sendo minado por essa frequência diferente. Isso pode acontecer com seu chefe, com seu Tudo. colega, com sua namorada, com X, sabe? Com todo mundo. Então, o que a gente fez? A gente fortaleceu o campo dele para que ele, por si só,
começasse a, como a gente falou lá no começo, desanuviar os olhos, né? Tipo, tirar essa perturbação da mente e tomar decisões fortalecido por si só. Não porque a mãe quis, mas ele fortalecido nele, na essência dele, começou a perceber. E depois de uns 3 ou 4 meses, a relação acabou finalizando, tipo, porque ele percebeu o que ela estava fazendo com ele e ele quis terminar. Não porque a mãe Uhum. falou, sabe? E assim, foi muito curioso, porque não só ele terminou, como ele mudou de emprego Oi? para um emprego melhor, para situações assim, sabe? Então, para você ver como a gente tem de fato grandes mudanças com o uso da radiestesia, né? É. Isso é importante, gente, porque nesse regras do universo energético tem regras. É Ah, esse é isso. um Não bom é, tema também, né? Um bom tema hã? de podcast. Bom É, tema de podcast. a gente jamais pode interferir na autonomia de outra pessoa. A gente pode ajudar? Sim, né? Se a pessoa estiver disponível para receber ajuda, ela vai receber. Se não estiver disponível, é só uma tentativa em vão Uhum, nossa, né? Mas uhum. jamais a gente pode interferir, invadir, né? Ou assim, ter algumas atitudes autoritárias em relação ao campo energético de outra pessoa. É Sim. importante a gente reforçar isso, né, Má? Sim. Não, esses dias o Gleison, eu faço, de todos os tratamentos que eu faço, o que o Gleison, que é meu esposo, mais se identifica são os florais. E aí, esses dias eu tava aqui mexendo nas minhas coisas, ele virou pra mim e fez assim: "Oh, põe meu nome num gráfico aí, quando você puder." Aí eu fiz assim: "Nossa, que bom que você pediu", entendeu? Porque, tipo, eu tenho vontade, mas eu não Sim, posso. Não é não simples assim, pode. vou lá e ponho, sabe? Então, é importante a gente ter isso em mente, porque é, é muito complicado. A gente tem que ter muita responsabilidade. E agora eu quero fechar aqui com uma última perguntinha. E a gente pode fazer algumas dessas terapias energéticas vibracionais para os nossos animais de estimação, Marcela? Com certeza, pode. Pode, a gente pode usar. Vamos lá, que aqui a gente tem ressalvas. A gente pode usar radiestesia para eles, tá? É muito legal. Inclusive, a gente tem. Eu tenho, por exemplo, recente, né? A gente não para de estudar, né, Renata? Você conhece alguém assim que não para de estudar? É, Pode. assim, eu acho estranho isso. Eu trouxe para minha prática um equipamento que chama Tera, que é um equipamento de radiônica que a gente faz emissão de frequência. E esse equipamento especificamente ajuda a trabalhar questões do campo físico, doenças de órgãos específicos. Então, isso é muito legal também para trabalhar com animais que têm problemas específicos, né? É Hum, bem interessante. É, o floral a gente pode usar para animais também, o né? floral Pode pingar também na para água, animais? pode. Tipo, o Hum, floral não tem contraindicação, não tem efeito colateral, não de um tem, uso seguro. não tem overdose, não tem. Uso 100% seguro, tá? É muito, muito, muito legal mesmo. O que muda, né? E aí por isso é importante ser manipulado por um terapeuta floral ou você comprar num lugar de confiança. É o diluente. Você não vai usar um diluente alcoólico para uma criança ou para um animal, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. E aí tem uma ressalva da aromaterapia. A gente não pode usar aromaterapia em gato, porque eles não conseguem metabolizar os óleos e por isso é tóxico para eles, tá? Então, quando a gente tem, por exemplo, uma cliente que tem gatos, eu não passo aromaterapia para uso no ambiente, eu só passo para uso pessoal. Então, seja o aromatizador pessoal, seja no uso tópico, enfim, a gente tem que tomar esse cuidado, porque senão eu posso prejudicar o meu animalzinho em vez de ajudar toda uma situação. Então, eu tenho gato, radiestesia. Quero fazer alguma coisa para ele? Radiestesia, floral na água, coisas assim. Ah, perfeito. Os nossos animaizinhos de estimação, nossos, não, né? Porque eu não tenho, mas, Nossos não, porque a Renata é alérgica. A Renata não. mas os animais de estimação, eles também podem usufruir das terapias vibracionais. Até porque, gente, eles carregam as nossas energias também, né? De quem tá convivendo ali na casa.
Eles Oh, podem e devem e também merecem ter o campo limpo aí das nossas sim, questões, né? sim, com Gente, deixa certeza. eu falar. Sensacional, Marcela, sensacional assim o seu esclarecimento sobre tudo. É bom a gente ver que tem tanta coisa que a gente pode explorar nesse mundo, né? Nesse universo aí. Não é brincadeira que tudo é energia, nós vibramos, tudo vibra, né? Não tem como a gente ignorar essa parte da vida também, né? Se eu acredito aqui nessa matéria, no que eu tô falando, porque também não existe algo, né? Uma arquitetura maior do que nós aqui atuando também, né? Só porque eu não consigo ver não quer dizer que não existe. Então eu Exato. acredito muito nisso. Agradeço demais, gente. Vocês sabem, o contato da Marcela fica aí. Se vocês gostaram desse nosso podcast, quer ouvir um pouquinho mais disso, quer que explora mais a fundo aí, já sabem. Manda e-mail pra gente, deixa no comentário as sugestões, curta, compartilha, assina o nosso canal, segue no Spotify, segue no YouTube também. A gente vai adorar compartilhar com vocês aqui mais coisas desse universo místico aí, a nossa alquimia astral. Perfeito. Eu agradeço pelas perguntas, foi super gostoso. Ah, A gente já tem uma troca sempre muito legal, mas momentos assim são importantes porque são formas também da gente cada vez se conhecer melhor. Então, agradeço mais uma vez pela oportunidade de ter feito perguntas para você no último episódio e de poder responder hoje. Para todos que estão nos ouvindo, eu, como sempre, desejo bons ventos por aí, que vocês estejam sempre em busca dos seus sonhos, dos seus objetivos, para a gente não perder a garra. Mandei ontem para Renata, a gente estava falando disso antes de começar. Qual que é a frasezinha, Renata, que a gente fala pro leão? Pro leão do dia. Léo, se eu tô de pé, eu sei que deita. Você que deita. E fica A Marcela quieto. também. Você deita e fica quieto que a gente tá de pé. Então, levanta aí, empina o nariz, bora aproveitar. É, a Renata fez minha última alunação, eu tô aqui com o leão amarrado. Falei, Leão, essa alunação aqui, tu tá, não tá nem deitado, tá amarrado, tá preso na gaiola, que eu tô ocupada demais para dar conta de você. Então, aproveitem também. A gente, a gente tem trabalhos em conjunto muito legais, né? Aproveitar só um minutinho para fazer esse merchandising aqui, nossa. Que é Vai. assim, tem situações que a Renata traz durante lunações ou durante a leitura do seu mapa, né, que são bastante desafiadoras, emocionalmente, ou um período de maior tensão. E a radiestesia, a aromaterapia, os florais, ou seja, as terapias vibracionais, elas podem ajudar muito para trazer sustentação para esses períodos. Então, se você tiver interesse em fazer um acompanhamento conjunto, é só procurar por nós que a gente vai ter o maior prazer de cuidar de você de maneira elaborada, né? A gente tem essa proposta de tratamento que chama alquimia Alquimia astral, que astral. é justamente para unir esses conhecimentos e não é algo desconectado, a gente conversa sobre o cliente, a gente planeja todo o atendimento para que você possa aí passar por períodos, né, de mudanças, de novos desafios, com todo esse suporte. Então, conta com a gente. Conta com a gente, vocês não estão sozinhos. É isso. Obrigada, gente. Um beijo.